para escutar. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez nos encontrarmos para estarmos meditando o texto sagrado do Evangelho. Deus que sempre está a nos assistir, a nos acompanhar. E visitar o texto do Evangelho é sempre uma forma de lembrar a nós mesmos de que Deus é fundamental na nossa existência e na nossa fé. Por isso, revisitamos cada dia a Sagrada Escritura para alimentar esta nossa fé. Assim nós meditamos o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16 ao 23. É continuidade do Evangelho de ontem. Ontem Jesus mostrava, anteontem ele escolhia os discípulos, ontem ele ensinava os discípulos e hoje Jesus envia os seus discípulos. Mas antes ele faz algumas recomendações importantes, das quais nós precisamos tomar parte para também, na nossa missão que somos chamados a realizar, colocarmos em prática isso que Jesus hoje nos ensina com tanta maestria, com tanta autoridade. Pois bem, a primeira parte do texto nos mostra a realidade a qual Jesus nos insere. Ora, os discípulos não vão usar uma arma ou armas à sua altura ou armas que o mundo conhece. Mas se eles são enviados por Jesus, as armas que eles assumem devem ser, portanto, as armas do próprio Jesus. E Jesus então vai dizer quais são as suas armas. Ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Parece um terreno fértil de violência, de desumanidade. Ovelhas no meio de lobos. Em seguida, Jesus nos faz a primeira recomendação. Ele diz: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudente como as serpentes e simples como as pombas. E reafirma: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. O contexto histórico deste evangelho que Mateus escreve é justamente o contexto em que os cristãos começavam a ser perseguidos. E, portanto, a linguagem do evangelista é justamente a realidade em que ele vive. Está numa realidade conflituosa em que os cristãos estão incomodando as autoridades da época. Por isso ele diz: os homens são, cuidado porque eles são perigosos. E aí nós vamos entender na segunda parte, na terceira, o significado dessa prudência da serpente e dessa simplicidade das pombas. Portanto, aqui na segunda parte, Jesus nos ensina a ter confiança. E esta confiança está justamente nas seguintes realidades. Vai dizer Jesus: olha, vocês serão levados aos tribunais, aos governadores e reis. E ali estando, não vos preocupeis em escrever vossa defesa, não vos escreveis em usar a melhor palavra para se autodefender. Jesus diz: não fiqueis preocupados com isso, com o que falar ou com o que dizer para se defender. E ele diz: com efeito, não sereis vós que hás de falar, mas sim o Espírito do Pai é que falará através de vós. Se nós fomos enviados pelo Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que nos defende nas causas em que enfrentaremos. Portanto, diz Jesus, sejamos prudentes.
Prudência no sentido de saber escolher o que vai falar. Essa escolha não dependerá de mim. Essa escolha é fruto da graça do Espírito Santo que me impulsiona. Por isso diz Jesus, quando fores levados, quando fores acusados, não revideis com palavrões, com gritaria, com desespero, mas imiteis a serpente. A serpente só dá o bote quando ela tem certeza que vai captar a sua presa. Do contrário, ela não dá o bote. Só dá o bote na hora correta. Jesus não está dizendo que nós precisamos dar o bote na hora certa, mas está dizendo, sabei esperar. Pois quem falará em vós não sereis vós, mas sim o Espírito do Pai, aquele que me enviou. A prudência está nesse sentido, em saber aguardar esta vinda, esta presença, essa atuação do Espírito Santo de Deus. Eis a prudência que Jesus nos recomenda. Finalmente, na última parte do Evangelho, Jesus nos ensina, nos convida a viver mais uma vez esta simplicidade e essa astúcia da serpente. Quando ele diz, irmãos, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho e vice-versa. Vocês, referindo aos seus discípulos, serão odiados por todos. Parece muito pesada esta palavra. Odiados por quê? Por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Bem-aventurado, vai dizer Mateus no capítulo 5, bem-aventurado aquele que for perseguido e odiado por causa do meu nome. Alegrai-vos, diz Jesus, porque assim aconteceu com o Filho do Homem. Caríssimos, Jesus nos ensina a não viver no medo, na revelia, ou com medo do que vai acontecer com a nossa atitude de anunciá-lo. Mas simplesmente precisamos perseverar. Jesus nos convida a esta perseverança na convicção de que nós estamos assistidos pela sua presença, pela presença do Espírito Santo de Deus. Roguemos ao bom Deus, para que nós exerçamos a nossa missão batismal. Você foi chamado por Deus pelo seu batismo. Você, portanto, não pode ser um mero telespectador ou alguém que simplesmente recebe as informações já prontas. Você é chamado pelo seu batismo a sair de sua casa, a ir ao encontro daquele que precisa, fazendo com que a palavra do Senhor seja conhecida, amada e seguida. Faça este propósito com você mesmo. Busque esta convicção de que é sendo missionário do Senhor que faremos com que a igreja seja anunciadora e Jesus se torne conhecido de verdade. A igreja confia em você. Que o Senhor te abençoe, te dê uma sexta-feira cheia de Deus, repleta da sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.